Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais uma aula de Geografia. Aqui é o professor Caio e vamos dar continuidade ao continente europeu, tema da nossa aula passada. Eu gostaria que vocês abrissem um livro na página 81 e lá no comecinho nós vamos ver o tópico 2, onde tem como subtítulo o seguinte: Hegemonia Europeia e divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Bem, o que é que nós podemos entender por hegemonia? A hegemonia, pessoal, significa supremacia. Como aqui nós estamos nos referindo a lugares, a países e continentes, essa hegemonia, ela representa a superioridade de um país sobre outro. Neste caso, a gente tem a superioridade, a força do continente europeu sobre o restante do mundo. Como já vimos na aula passada, a Europa ela foi responsável, ela foi berço de movimentos importantes em vários ramos da sociedade, da humanidade. Então isso fez com que a Europa se tornasse um continente poderoso em relação aos outros continentes do planeta. Por isso vamos ter aí uma expansão marítimo-comercial da Europa nos séculos XV, XVI e XVII, que durou até a Primeira Guerra Mundial. Portanto, durante pouco mais de 300 anos na história da humanidade, o continente europeu, isto é, os países do continente europeu, eles dominaram praticamente todo o nosso planeta. Países como a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, dentre outros, saíram na frente na invenção de caravelas, de navios, de tecnologias, de armamentos que possibilitaram chegar em outros continentes e dominar esses continentes. Então a África, a América, a Oceania, praticamente todos esses territórios, eles foram dominados por esses países do continente europeu. A gente pode pegar um exemplo aqui do nosso continente americano, né? Quando Portugal, que é um país do continente europeu, os portugueses chegam nas terras onde hoje é o Brasil e passam a ter o domínio dessas terras, fundando assim colônias e as feitorias. Essas feitorias, elas são como se fossem fortes, como se fossem construções muradas onde eram feitas as negociações por aqueles países dominantes e quando eles chegavam nesse país já dominado, eles faziam as negociações, os carregamentos e os descarregamentos de produtos que eram retirados do território dominado. Então a gente vai encontrar isso, as colônias no continente americano e as feitorias, principalmente na África e na... Gente, ao fazer isso, esses países da Europa, eles acumularam muita riqueza. Imaginem vocês que durante 300 anos, países como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, dentre outros, de tanto explorar os recursos naturais e minerais do restante do mundo, de outros continentes, eles ficaram bastante ricos. E essa riqueza, ela possibilitou a realização da primeira e da segunda revolução industrial e a implantação do capitalismo industrial e do neocolonialismo, que também é chamado de imperialismo. Sendo um continente assim tão rico, a Europa ela passou a ditar as normas, ela passou a influenciar o restante do mundo. Essa influência ela se estendeu por meio das instituições, das leis, das religiões, formas e sistemas de governo, nas linguagens, nas artes, nas filosofias, nas tecnologias. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando as meninas fazem 15 anos de idade, a família prepara uma festa para ela, não é assim?
Esse costume ele era realizado pelos nobres europeus. Percebam que há séculos atrás, a qualidade de vida que as pessoas tinham naquela época eram piores do que a qualidade de vida que nós temos hoje. Naquele período, uma mulher que completava 15 anos, ela chegava na sua meia-idade. Era muito comum as pessoas morrerem aos 50. Aos 60 anos, já poderíamos considerar como uma pessoa idosa. Diferentemente de hoje. Hoje, uma pessoa com 60 anos, ela é considerada muito jovem. Então, naquele período, quando a menina fazia 15 anos, ela recebia uma festa simbolizando a chegada da sua maturidade. E a partir daquele momento, ela poderia ser entregue para um casamento. E, inclusive, na festa que era ofertada pelos imperadores, pelos nobres, pelos reis e rainhas, outros reis e nobres de outros países levavam os príncipes ou pretendentes, possíveis pretendentes. Então esse costume, ele atravessou o oceano e se encontra entre nós. Entendido? As formas de educar de um país, as formas de se defender, como no caso das Forças Armadas, todas essas tecnologias e empreendimentos nós temos como herança do continente europeu. Essa influência da Europa, ela só vai declinar, começar a cair depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começam a se apresentar como uma grande potência. Esse poder da Europa, ele foi tão grande que influenciou na construção dos mapas. A gente tem que entender que naquela época, entre os séculos XV até o século XVIII, os mapas significavam, sobretudo, um conhecimento do mundo. Então, como a Europa ela dominava esse mundo, ela fez uma projeção, ela fez uma leitura do mundo, a construção do mapa do planeta a partir do território dela. Como você vê aí na página 82, tem um mapinha na figura 6, lá em cima. Perceba que onde tem Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha, esse conjunto de países é o continente europeu e ele se encontra bem no meio do mapa do mundo. Essa construção, esse modelo de mapa, quem determinava era o continente europeu. É por isso que a leitura do mundo, até hoje, é feita com a Europa no centro. À esquerda nós temos o Ocidente, ou o pôr do sol, e à direita nós temos o nascente, ou Oriente. À esquerda da Europa nós temos o Ocidente, e à direita da Europa nós temos o Oriente. Por isso, quando vocês virem essa palavra eurocêntrica, o próprio nome nos diz a Europa no centro do mundo. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as características físicas do continente europeu. Até a próxima.